Gente, boa noite. Só um senso, quem que é a primeira vez que está escutando de corda e veio aqui para esse meetup no Rio para te eu conhecer mais? Até razoável o número. O outro com a camiseta da R3 falando que é a primeira vez que ele vem falar aqui. Brincadeira. Bom, obrigado por vocês terem vindo. Obrigado, Irbi, obrigado, PUC, obrigado a todo mundo para organizar. Nosso primeiro, a gente falou o terceiro meetup, mas é o primeiro no Rio. Então, acho que isso vale menção honrosa, que é o nosso primeiro evento. E sempre o assunto blockchain é difícil, porque você começa a falar, você começa a explicar muito, aí dá mais margem para pergunta, a gente vai ter uma parte de perguntas e respostas. Agora a sessão é um pouco light para mostrar um pouco, realmente, o que dá para pegar? Existe? Isso aqui está acontecendo? Então aqui a gente passa um 360 em algumas aplicações que estão em produção, e a mensagem, para mim, que é muito importante, claro que é um pouco diametral a história da R3, é que não é só para o mercado financeiro. Vocês viram que começou com um consórcio de empresas, vocês viram que a maioria é regulador, banco central, é banco, só que vocês vão ver que hoje, depois que a gente abriu o código, muitas outras indústrias começaram a aplicar isso. Tá? Então, é isso que eu queria deixar, a principal mensagem dessa sessão é que não é só para isso. Então, se você veio aqui com interesse conhecer blockchain e não é da indústria financeira, sinta-se à vontade. Isso é um convite para vocês também utilizarem. Tá? Então, eu vou mencionar aqui casos que estão na região, que aconteceram, que estão em produção, como esse daqui do Itaú, onde o Marcelo muito bem mencionou, é uma questão de reconciliação, é questão de back-office, é uma questão de processos mais longos por tarefas, são operações manuais, ou porque realmente hoje o mercado não está organizado para ser sincronizado dessa forma. Então a gente está falando entre empresas. Então, no caso do Itaú com as contrapartes deles, especificamente com um produto financeiro, tinha muita disputa em relação a concordar ou não com o que a gente chama ali de chamadas de margem. Não vou entrar em detalhes porque eu não sei o quanto vocês são do mercado, quem é do mercado financeiro ou não, mas a questão é que tinha disputa entre contrapartes falando, não, eu não concordo com o que você está falando, ou havia dúvidas e em vários momentos, não, será que é isso mesmo que você disse? E por que não criar uma rede onde, se a gente concordou, a gente vai concordar junto e a gente vai assinar junto, isso vai estar sincronizado numa rede descentralizada. Então, cada um vai ter a sua versão, cada um vai ter a sua versão dos fatos, que, em última instância, isso está sincronizado. Isso já está ciente entre as partes. Não tem em algum momento alguém vai perguntar, não, mas isso não concordei. Não, a gente já assinou isso. A gente já assinou digitalmente, cada uma das partes. Então, o Itaú já executou isso, para o mercado financeiro, mediante a nossa história, sim, vocês vão ver que boa parte desses casos é do mercado financeiro. Tá? Para que isso? Resolução das disputas. A gente está diminuindo o nível de reconciliação no mercado. Tá? Um outro caso também do Itaú, mas aí as contrapartes são públicas, que tem uma operação que se chama Club Loan, que é basicamente um empréstimo, um tomador para mais alguns credores, só que esses montantes de empréstimo são altos. Por exemplo, esse aqui a gente está falando de um empréstimo para o Itaú via Standard Chartered e Wells Fargo, na casa de 100 milhões. Só que qual era o ponto aqui? Toda a negociação dos termos desse empréstimo, desse contrato, desse produto financeiro, eles foram feitos via corda, via rede descentralizada corda. Qual que é o benefício disso? Mais uma vez, carga operacional. A gente está falando que a discussão de a versão do contrato XPTO que foi para o nosso jurídico, que aí foi no seu, e aí dado momento, não, mas não era essa cláusula que estava aqui. Não, pera, mas era porque essa e-mail que eu tinha de tanto tempo, de tal data. Eu ia ter que ficar batendo data de e-mail para ver qual que era a versão do contrato. Resumo da ópera, 2.000 e-mails. Então, o head de operação do Itaú falou, a gente conseguiu, em média, economizar 2.000 e-mails para fechar uma operação dos 100 milhões de dólares. Foi uma operação one shot, tá? Porque isso é uma operação bem específica, mas, de novo, eficiência no processo. Tá? Nesse caso, não foi a transferência do valor 100 milhões ainda não foi via rede blockchain, não foi via corda, mas é um roadmap onde, se eu negocio o contrato via rede, por que eu já não liquido esse contrato via rede? Mas isso é cena dos próximos capítulos, tá? E aí a gente até pode guardar essas discussões
perguntas e respostas, tá? Um outro caso, aconteceu aqui perto, foi na Cargill, na Malásia, mas foi a venda de uma safra de soja do braço da Argentina para a Malásia, que o mecanismo financeiro de compra e venda, nesse caso, é uma carta de crédito. Então, que demora muito tempo para ser acordado, para ser liquidado, e foi entre duas contrapartes, que foi representando cada um dos braços da Cargill, HSBC e ING, onde de 5 a 10 dias você demora para fazer o processo normal. Tá? A gente está falando que, neste caso, demorou 24 horas para fazer isso por uma questão de discussões em termos do telefone e ligações. Mas a gente está falando de tempo parado de uma carga de milhões e milhões de dólares num porto esperando isso que é um dos documentos serem assinados para essa carga sair para o destino dela. Então a gente está falando que a gente vai melhorar a dinâmica no mercado. Né? Parece simples só falar que, legal, foi mais eficiente esse processo, mas qual é o impacto global se tudo isso estivesse sincronizado? Né? Qual é o tipo de dinâmica que seria criado se a gente fizesse esse tipo de negociação de forma muito mais ampla? Vou fazer um round agora de outras aplicações, porque todo mundo fala de smart contract, etc., mas e se eu quisesse justamente assinar um contrato? Só que esse contrato vai ser um contrato de prestação de serviços genérico, onde eu preciso determinar quais são as cláusulas e termos, e eu queria colocar isso numa rede para a gente assinar e ir assinando e evoluindo esse contrato, porque eu vou te vender um serviço, a gente tem que entrar num acordo sobre isso. Então, não estou falando de smart contract, eu estou falando de literalmente criar um contrato para ser assinado entre as partes. É o que essa solução, que chama Blockchain for Contracts, faz. Você tem uma rede, tem as empresas participantes, e se a gente vai fechar algum tipo de contrato de prestação de serviço, a gente começa um contrato do zero. Posso usar um template, mas eu posso assinar com hashes e assinaturas digitais, parágrafo a parágrafo desse contrato. Então, essa versão vai ser compartilhada síncrona. Então, onde a gente não está falando de, não, essa é a versão por e-mail anexado, mandando para, essa é a versão do meu jurídico aprovada. O jurídico do outro lado vai olhar e vai concordar. Falando literalmente, assinar em tempo real um modelo de contrato genérico, literalmente genérico. A parte interessante não é só isso, porque tem soluções hoje centralizadas que fazem assinatura de contrato. Né? Qual seria a grande vantagem disso? Seria o passo além. E se eu quiser liquidar, ou já dar uma notificação de término, ou exercer alguma cláusula? Se isso daqui já foi parametrizado, já foi assinado, eu posso criar uma cláusula inteligente, onde eu automaticamente, clicando no botão, falo, eu quero exercer esse contrato, o término desse contrato. Ele automaticamente vai olhar partes parametrizadas, ou seja, para cancelar você tinha que me avisar 60 dias antes. Se não está 60 dias, está menos de 60 dias, pode gerar uma multa, ele automaticamente vai calcular essa multa. Aí a gente está levando em outro nível isso. E ninguém vai questionar, porque já está estruturado, já tinha sido assinado digitalmente, essa cláusula inteligente já tinha sido concordada, se eu for exercer, não tem nenhum tipo de questionamento. Tá? Então isso é bem interessante. Tá? Pulando, então eu vou ficar pulando entre verticais. Tá? Esse daqui é uma solução para healthcare, nos Estados Unidos. Então, eles são bem amplos, eles falam de analytics, eles usam machine learning, mas a parte que compete do R3 é justamente a parte de administração de sinistros e financing. Então, se a gente está falando de ecossistemas onde tem plano de saúde, tem um laboratório, tem um hospital, se alguém faz um procedimento e lança esse procedimento para reembolso, se toda essa rede já está conectada, ele automaticamente consegue calcular se isso já é válido, porque a contraparte já está sabendo, se tem um excedente onde não é reembolsável, de acordo com o seu plano de saúde, por exemplo, e aí você tem que pagar a diferença. Ou não, está tudo bem, está tudo certo, está tudo reconciliado, e não alguém questionando, não, mas não concordo com esse procedimento, ou não vou reembolsar esse procedimento. Tá? Então, bem interessante também, healthcare. Sim, não tem nada a ver diretamente com o mercado financeiro, mas foi inspirado justamente da nossa história. Guild One é um parceiro, então todos esses ou são parceiros ou são, de alguma forma, têm relacionamento com a R3. Eles
criaram um sistema de cálculo automático de royalties. Então, isso é no Canadá. Então, se uma empresa vai explorar uma determinada área, ela óbvio deve royalties. Lá no Canadá, isso daqui estava basicamente em papel. Essa empresa digitalizou todas essas regras de royalties e criou um smart contract para justamente, a partir do momento que é estimulada essa rede da empresa que está explorando, isso vai calcular e vai fazer a distribuição dos royalties devidos para cada uma das partes. Tá? De novo, não é mercado financeiro, mas a aplicabilidade desse tipo de tecnologia transcende isso. Né? Marco Polo, é uma iniciativa global, tá? Todos esses, alguns são mais regionais, mas esse daqui nitidamente é global. Tem os membros fundadores ali no meio, onde são uma parte dos membros da R3 também, mas isso daqui se desdobrou em uma outra iniciativa focada principalmente em working capital, capital de giro ou recebíveis. Então toda a parte de comércio, importação e exportação, tem uma série de módulos e um roadmap bem estruturado para aplicações que ajudam isso. Desconto de recebíveis, fluxo de caixa, capital de giro e assim por diante. Então, criando uma rede como essa, eles entendem que a gente consegue diminuir sensivelmente esse custo desse capital que é muito ineficiente nesses mercados. Na minha opinião, o que é mais interessante o TradeAX foi praticamente concebida para construir as aplicações dessa rede. Esses são os membros fundadores, mas a realidade é legal ter uma aplicação, uma rede em blockchain, uma rede em corda, só que eu tenho um legado monstruoso. Eu tenho meus RPs, meus stacks, que eu não vou deixar de usar. Não adianta falar que agora a gente vai desligar tudo e a gente vai começar a usar isso daqui. Eu tenho SAP, eu tenho Sage, eu tenho Oracle, eu tenho outros NetSuite. O que a gente está falando aqui vão ser standards e vão ser APIs abertas para se integrar nesses daí. E muitas vezes as integrações estão sendo embedadas. Então já dentro do próprio RP já tem um módulo do Marco Polo dentro para você fazer esses acionamentos. Então aqui a gente está levando onde a realidade não é substituir, é se integrar. A gente até fala na R3, o processo blockchain é um pedaço, pode ser um percentual de um processo de negócio completo. Então, isso daqui eu acho que é um dos exemplos mais marcantes de que realmente legal a gente fazer, mas tem uma realidade aqui. A gente não vai sair desligando tudo. Ponto. B3i, eu estou chovendo uma olhada, porque eu acho que eu contei às vezes, a gente falou umas 10 vezes B3i aqui nesse meetup, mas é o maior consórcio de seguros e resseguros do mundo. Então, acho que a gente está falando de 60%, 70% do mercado ressegurador global está nesse consórcio. Por que a gente menciona isso? É porque a tecnologia que eles estão desenvolvendo, as aplicações estão por cima do corda. Tá? Então, a gente está como plataforma e eles estão desenvolvendo os produtos. Já tem uma aplicação em produção, acho que foi produção faz, não sei, acho que um mês, menos, não tenho certeza, de catástrofe, de resseguros de catástrofe. Tá? Então, foi o primeiro, o próprio CEO falou, foi um soft launch da B3i, mas assim, tem um roadmap muito robusto para outras aplicações. E aí, o IRB vai ter participação direta nesse roadmap do que vai acontecer, o que não vai acontecer nesse consórcio. Mais um exemplo, isso foi uma joint venture entre a UI e a Guard Time, onde eles lançaram um produto novo, chama InsureWave, onde é a parte de seguros de cascos marítimos. Tá? A parte interessante disso é com a Maersk, mas é a ideia de exercitar uma apólice dinâmica, mediante integração com outras tecnologias que nem a IoT, onde dependendo da rota da embarcação, dependendo das condições climáticas das decisões, esse prêmio vai flutuar. Então o risco é variável e o risco é bem gigante. Vocês imaginam segurar um casco marítimo desse. Mas então essa é aí onde a gente vê que não é só otimizar processo, que nem a gente falou muito de revisitar processos que existem, mas sim criar novos modelos de negócio. Isso é, acho que é a próxima fronteira, quando a gente começar a realmente absorver o que é uma descentralização, qual é o poder desse tipo de rede, produtos como esse vão começar a surgir com mais força e vão ser mais adotados. Eu acho que eu estou
esse é um exemplo cross de um processo de identidade. A gente está falando aqui muito mais de onboarding de cliente. Então, vocês imaginam uma rede de empresas, onde uma determinada empresa vai fazer, sim, o onboarding dos seus documentos, vai comprovar que o seu passaporte é esse, que o seu e-mail é esse, etc, etc. E ele vai gravar nesta rede, mas o dado vai ficar no ID Wallet, que você vai ter controle sobre esses dados. Na próxima empresa que você vai precisar contratar um serviço ou comprar um produto que precisa desses documentos, hoje em dia a nossa realidade fornece tudo de novo. Mesmo dentro de uma mesma empresa, se você for em outro departamento, provável que eles vão te perguntar tudo de novo. Ah, não, mas eu preciso de novo daquele de novo disso daqui. Você está falando que aqui numa rede como essas, ele vai fazer um push notification para você, pedindo se você pode compartilhar o atestado de que essas informações são válidas. Então, a jogada dessa aplicação que a Gemalto fez, a Gemalto hoje se chama Thales Group, é que você não vai compartilhar o conteúdo da informação. Você vai compartilhar a confirmação, o atestado de que a informação é válida. Então, isso é um jeito de ser compliant com as leis que a gente sabe que virão, que nem LGPD aqui, GDPR lá na Europa e assim por diante. Então, eu já vi diversos painéis perguntando, será que a GDPR conflita com blockchain, não conflita? Isso depende da característica da plataforma, depende de como você vai desenhar a aplicação, isso depende. Tá? Isso aqui é um exemplo máximo de que dá para ser compliant, sim, e consegue trabalhar com informações sensíveis, por exemplo. O último, que tem um pouco a ver com o produto do Itaú, que era um empréstimo, era um clube loan, mas aqui é a industrialização disso daqui, que é o empréstimo sindicalizado. Um tomador com vários credores. Nesse negócio que a Finastra atua, que era a Smice, tinha um software centralizado, só que a carga de back-office deles é gigante. O mercado de empréstimo sindicalizado gera 19 milhões de faxes por ano. Isso é bizarro, com uma empresa dessas gera o volume de papel. E eles resolveram, será que a gente consegue ser mais eficiente e criar uma versão dessas descentralizadas para justamente diminuir esse impacto? Sim, é possível. Eles criaram o Fusion Lendecom, todos esses usando o Corda. Então, deixa eu só ver. Só para exemplificar de que eu falei energia, oil and gas, eu falei de healthcare, eu falei de contratos genéricos. A gente tem um marketplace onde vocês podem entrar, isso é aberto, onde você quiser. Você pode fazer filtro por tipos de vertical. Tem aplicações em desenvolvimento, tem aplicações prova de conceito, tem N outras que você pode justamente exercitar será que estão fazendo isso? Será que isso aqui é interessante? Então, convido vocês a entrar nesse site. E eu acho que mais do que eu falar sobre casos de uso, por que não ver algo? Então, acho que o pessoal que vai agora entrar, que é a Multiledgers, é justamente tangibilizar isso. Quais são as aplicações, ou como que eu, com uma dessas aplicações, a gente está falando de rede, como que eu faço a rede, né? Então, a demonstração que vai ser live, quem que vai vir aqui agora? O Pedro e, bom, o Nasser vai falar, vai falar. Então, eles vão fazer a demonstração. Esses são minhas redes sociais. Eu sou o diretor de alianças da R3. O Jerônimo, que está ali no canto, é o nosso diretor de arquitetura. A ideia é conectar várias pessoas, não é só a R3 falar. Por isso, o Nasser vai falar, por isso que a Multiledgers vai falar, por isso que a Easy falou. Porque isso é colaborativo. Isso aqui não dá para ficar só a gente pregando a palavra, porque isso não mostra a potência do que realmente é o ecossistema. Tá, então, a gente vai fazer uma sessão só de perguntas e respostas, espero que vocês tenham muitas perguntas. Mas vamos para a demo, né? Vamos, quem sabe faz ao vivo, que são eles. Valeu, gente. Obrigado.